Mateus capítulo de número 17, versículo 24. Só preciso de um pouquinho mais de retorno aqui, por favor, muito obrigado. Está escrito assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, olha só a frase, se lhe antecipou dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Se assente em nome de Jesus, esteja à vontade. Queridos irmãos, o texto ora lido, indubitavelmente um dos textos mais marcantes das páginas neotestamentárias, isto é, do Novo Testamento, pois este texto foi escrito por Mateus. Mateus, todos sabem perfeitamente, foi um dos 12 discípulos de Jesus, portanto ele o conheceu de perto. Mateus, o nome em hebraico significa dádiva de Deus, presente de Deus. Ele é também considerado o evangelho do rei, o evangelho do leão. Mateus é, na verdade, um portão de entrada entre os dois testamentos. Ele faz uma ligação e ele possui uma ligação umbilical com o Antigo Testamento, e é interessante também que ele contém no mínimo 5 verdades teológicas. Mateus nos apresenta, em primeiro lugar, que Jesus é o nosso Messias prometido. Ele também apresenta Jesus como o rei que haveria de vir. Ele também demonstra que Jesus é o nosso novo Abraão, o criador de um novo Israel, composto de judeus e gentios, que mais à frente Paulo vai chamar de igreja. Ele também é chamado por Mateus de o novo Moisés, que é o libertador e instrutor do povo de Deus. Em último lugar, ele é o Emanuel, o Deus conosco de Isaías. Outra coisa importante de nós destacarmos antes de começarmos a ministração é que Mateus, olhando pelo retrovisor das profecias do Antigo Testamento, ele se referiu cerca de 60 vezes numa expressão como a seguinte: cumprindo-se a palavra de Deus, ou para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta X, mostrando que tudo o que está acontecendo na vida de Jesus nada mais é do que o cumprimento daquilo que Deus já havia falado no Antigo Testamento pelos profetas inspirados pelo Espírito Santo. Ele também olhou pelo para-brisa da fé e relatou o futuro de Jesus, da igreja, de Israel e do reino de Deus. E ele dividiu o livro em 3 partes principais: introdução, que vai do capítulo 1 ao 4, o corpo do livro, que vai do capítulo 4 ao 16, e a conclusão do livro, que vai do capítulo 16 ao 28. E é interessante também que ele separou os 28 capítulos e os 1070 versículos em 5 grandes blocos de ensino, talvez para fazer uma conexão com o Pentateuco, já que ele está escrevendo aos
judeus, e os judeus supervalorizavam a Torá. O primeiro bloco está no capítulo 8, o segundo no 11, o terceiro no capítulo 13, o quarto no capítulo 19 e o quinto bloco de ensino no capítulo 26. Agora, olha que coisa curiosa, quando nós olhamos para a Bíblia, é costume entre nós dizermos que a Bíblia é um livro repleto, cheio, carregado de milagres. E isso é uma grande verdade. A Bíblia Sagrada é um livro único, ímpar, singular, porque é um livro que relata os milagres de Deus na terra. Se você perguntasse para alguém o que é milagre, ele te diria, é algo que não tem explicação racional. Poderia ser. Milagre também pode ser definido como aquilo que Deus faz em prol de seu povo, rompendo as leis da natureza, as leis da física, que Ele mesmo as criou. Então milagre é algo que somente Deus pode fazer. E uma das principais características de um milagre é, talvez a principal delas, a raridade. Se você pergunta para alguém, qual a maior característica de um milagre? A resposta mais correta seria a raridade. A raridade demonstra que é milagre. Porque se acontece toda hora, deixa de ser milagre. Mas como é raro, então nós temos nesta característica implícita a questão miraculosa. E é Deus quem faz milagres. Porém, se nós formos observar na Bíblia Sagrada, nós temos, por exemplo, milagres extraordinários que aconteceram, feitos pelo Todo-Poderoso. Aparentemente, quando nós abrimos a Bíblia, parece que todas as vezes que a gente lê uma página da Bíblia é um milagre, mas nem sempre é um milagre extraordinário, sobrenatural. É claro que milagres acontecem o tempo todo na nossa vida, de maneiras simples e até objetivas, que a gente às vezes nem nota. Mas eu estou falando aqui de milagres de grande proporção, tá? Milagres proporção gigantescas. Então nós temos aqui na Bíblia, por exemplo, nós temos no Antigo Testamento, nos seus 23.146 versículos, cerca de 87 milagres. Sabe qual que é a proporção? Quem está me ouvindo, diga amém. Olhe para cá, já vou começar a pregar. A proporção daria cerca de 266 versículos para um milagre no Antigo Testamento. Ou seja, isso significa dizer que a cada 266 versículos acontece um milagre. Acontece um milagre. Então isso é interessante. No Novo Testamento, nos 7.957 versículos, nós temos 54 milagres. Isto dá uma proporção de, a cada 147 versículos, um milagre. Vejam que interessante isso aqui. Então, nós temos milagres o tempo todo na Escritura. Milagres acontecem, porque Deus é Deus de milagres. E eu quero dar uma notícia para você. O Deus que realizou milagres na Bíblia é o mesmo Deus que realiza na nossa vida. E Ele há de realizar milagres extraordinários na vida de cada um de nós. Quantos acreditam, pode levantar a voz e glorificar o nome do Senhor. Então milagres acontecem. Agora, este milagre que nós acabamos de fazer a leitura, este relato de um milagre extraordinário que foi efetuado por Jesus, é extremamente singular. Este milagre é extremamente diferenciado. E eu vou te mostrar por quê. Pelo menos 4 características apontam a singularidade deste milagre. Em primeiro, este milagre é único, porque é o único milagre dos 35 milagres que Jesus realizou e que estão registrados no Evangelho, porque, claro, Jesus realizou diversos milagres que não estão registrados na Bíblia. O próprio João disse no capítulo 21, versículo 25, se fôssemos escrever todos os milagres que Jesus efetuar, nem todos os livros do mundo caberiam. Claro que ele está usando uma hipérbole, mas para dizer exatamente que foram muitos milagres que não estão registrados na sua totalidade na Bíblia. Mas esse milagre é único, porque foi o único dos milagres de Jesus registrados na Bíblia, do qual ele também se beneficiou.
Olha que interessante. Ele mandou Pedro pescar o peixe, tiraram a moeda que estava na boca do peixe, pagaram o imposto de Pedro e o dele. Então foi o único milagre das Escrituras do qual Jesus também se beneficiou. Segunda característica singular desse milagre é que só Mateus relata-o. Somente Mateus fala deste episódio. Somente Mateus fala deste grande acontecimento. Talvez, alguns estudiosos dizem, porque Mateus era um publicano, um cobrador de impostos antes de Jesus o chamar. E esse milagre, como se trata de pagamento de impostos, ele ressaltou, destacou, evidenciou. A terceira característica desse milagre, que o faz ser único dentre os demais, é que é o único milagre da Bíblia que Jesus fez que se relaciona diretamente com dinheiro. Pode ver, todos os outros milagres de Jesus são em outros âmbitos, principalmente no âmbito da cura, curando aleijados, cegos, mudos, surdos, leprosos, ressuscitando mortos, fazendo multiplicação de alimentos. Mas este milagre se refere especificamente ao dinheiro, mostrando para nós também que Deus tem também uma preocupação com a nossa vida financeira. Deus não quer somente olhar para a nossa vida financeira como uma certa teologia por aí prega, mas Ele também se preocupa com a nossa vida econômica. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Em quarto lugar, este milagre é singular no seu escrito, porque é o único milagre da Bíblia que Jesus realizou que não tem o seu desfecho contado. Aleluia. Pode ver, a Bíblia diz, e você leu comigo, que Jesus mandou Pedro fazer tudo aquilo, mas não diz como que foi que ele fez. Não relata como foi a conclusão deste milagre. Então tudo isso é muito interessante. Agora vamos entrar no texto propriamente dito. Nós lemos, e no primeiro versículo que você leu comigo, que é o versículo de número 24, que eles chegaram em Cafarnaum. Veja comigo aí, ó. E chegando eles em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas. Então eles chegaram em Cafarnaum. Cafarnaum, para quem não sabe, foi a cidade na qual Jesus mais realizou milagres. A cidade na qual Jesus mais realizou milagres foi a cidade de Cafarnaum, acompanhada de Betsaida e de Corazim. Estas três cidades foram as três cidades mais abençoadas no que diz respeito às operações prodigiosas de Jesus. Então, Cafarnaum foi um centro de Jesus para as suas missões. Jesus se hospedava ali. Jesus viveu um bom tempo em Cafarnaum, especificamente na casa de Pedro, na casa de Simão. E era onde ele estava hospedado neste episódio. Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum fazia fronteira entre Zebulon e Neftali, entre essas duas tribos, conforme está em Mateus capítulo 4, versículo 13. Lá em Cafarnaum existia uma centúria, ou seja, um corpo de soldados romanos. Existia também um centro de arrecadação de impostos e também a principal sinagoga, a maior sinagoga fora de Jerusalém. Então, era um lugar muito desenvolvido para a época. Talvez você ouça tudo isso que eu acabei de dizer e você diga, tá, mas isso é muito pouco. Pouco para nós hoje, mas para a época era algo muito avançado, uma cidade ter tudo isso. Então era uma cidade importante, era um centro missionário onde Jesus se hospedava. E ali ele começou a fazer grandes coisas e grandes milagres. Agora olha só que interessante o que a Bíblia nos relata, que esse imposto que foi cobrado de Pedro não era um imposto pago aos romanos. Este imposto se refere ao imposto do templo. Pastor, que imposto é este? Era o imposto sagrado que estava na lei. Este imposto deveria ser pago por todo homem acima de 19 ou 20 anos de idade. Então, acima dos 19 anos, todo homem deveria pagar um imposto anual ao templo de Deus. Para quê, pastor Rodrigo? Para a manutenção dele, para que o templo pudesse estar sempre em boa manutenção.
Então, estes homens precisavam pagar. Qual que era o imposto? Qual que era o valor desse imposto? Uma dracma. Então, ele precisava pagar 2 moedas de dracmas, 2 dias de trabalho braçal, porque uma dracma era uma diária. Então, eram 2 dias de trabalho que se pagava anualmente. Era muito pouco, mas se pagava para que houvesse a manutenção do templo. Aí o que acontece? Agora vem comigo na Bíblia. Olha só que interessante. Os cobradores estavam próximos da casa de Pedro. Pedro está chegando em casa. Veja a cena comigo. E quando ele está chegando em casa, os cobradores de impostos do templo lhe interpelaram e disseram assim: ei Pedro, shalom, shalom, tudo bem? Tudo bem. Fazer uma pergunta para você, Pedrão. O mestre de vocês, ele não paga as dracmas? Ele não paga o imposto do templo? Pedro ficou assustado com a pergunta. Pedro, quando foi questionado, ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas ele respondeu positivamente. Ele disse: sim, ele paga, e foi embora. Eu imagino que Pedro ficou todo confuso neste momento e extremamente preocupado, porque ele deve ter pensado assim: bom, eu não me lembro se Jesus pagou, mas eu confio na honestidade de Jesus. Jesus não vai ficar devendo para ninguém. Ei, a primeira palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: Jesus não fica devendo para ninguém. Se você fez algo para Ele, fique sabendo que a recompensa está chegando, porque Deus não fica devendo para ninguém. Ele vai recompensar você. Pedro ficou preocupado. Ele disse: e agora? Ele não pagou, ele pagou, eu não me lembro. Eu não lembro se tinha dinheiro na bolsa. A gente está com um caixa meio, em dificuldade. Mas aí ele disse: sim, ele paga. E foi para casa. Jesus estava na casa de Pedro. Como é bom quando Jesus está em casa. Como é bom ter Jesus em casa. Aleluia. Tem alguém aí que tem Jesus em casa? Pode glorificar o nome do Senhor. Como é bom ter Jesus em casa. Pedro tinha Jesus em casa. Quando Pedro pisou o pé na porta, Jesus não deixou ele falar nada. Eu imagino que Pedro está preocupado, pastor Leles. Ele está preocupado, pastor Eduardo. Está dizendo: eu vou perguntar para Jesus. Mas como que eu vou perguntar isso para Jesus de uma forma que não o ofenda? É difícil. Como é que você chega para uma autoridade máxima como era Jesus e pergunta assim: mestre, o senhor pagou o imposto? Não dá para falar. Então ele ficou preocupado de como interpelar Jesus. Quando ele pisou o pé na porta, Jesus disse assim: Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Aleluia. Não fala nada, Pedro, deixa eu te perguntar. Pois não, mestre. De quem cobram os reis da terra os impostos? Dos seus próprios filhos? Ou daqueles que não são filhos? Dos estrangeiros? Dos alheios? Oh, glória a Deus. Está começando a ficar bom. Aí o que aconteceu? Pedro respondeu corretamente: bom, Jesus, até onde eu sei, dos alheios. Como é que o rei vai cobrar imposto dos seus próprios filhos? Ele disse: pois é, você está certo. Logo então estão livres os filhos. Mas para que não o escandalizemos, olha que lindo isso, para que eles não se escandalizem com a nossa atitude, porque eu não preciso pagar impostos. Jesus está dizendo que não precisava pagar imposto. Jesus está dizendo: Pedro, eu não preciso pagar imposto. Mas antes disso, olha o que aconteceu. Pedro nem abriu a boca e Jesus já sabia o que tinha acontecido lá fora. Jesus nem esperou Pedro contar o problema e já se antecipou. Olha a frase, eu disse para você frisar: e Jesus se lhe antecipou, lhe fazendo a pergunta. Jesus se antecipa em nossa vida em relação aos nossos problemas e às nossas dificuldades, porque Ele é presciente. Pré-ciência, antes conhecimento, conhecimento prévio de Jesus. Jesus conhece tudo antes
que aconteça. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. E ele se antecipou a Pedro e disse: Pedro, eu já sei tudo o que está acontecendo na sua vida, porque Jesus conhece-nos nos mínimos detalhes. A tua preocupação, a tua dificuldade, a tua problemática, a tua ansiedade, Jesus conhece antecipadamente. E nesta noite eu vim como profeta. Eu vim aqui para profetizar na sua vida e te dizer: Jesus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Oh, Alecama Xanda. Quem pode levantar a voz e glorificar o nome do Senhor? Ele é presciente. Ele olhou para Pedro em certa ocasião e Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a morte. Jesus disse: nesta mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu te conheço, Pedro, melhor do que você. Jesus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Oh, glória a Deus, como é esperançoso dizer isso. Então, quando Jesus se antecipa a Pedro, diz: eu não preciso pagar imposto. Jesus não precisava pagar impostos do templo, preste atenção, por 3 razões. Quem está me ouvindo, diga amém. Primeira razão: Jesus é descendente de Davi. Vocês se lembram da batalha entre Davi e Golias? Vocês se lembram? O que foi que Saul prometeu para quem vencesse o gigante filisteu? A sua filha, em casamento, e isenção de impostos perpétuos. Oh, glória a Deus. Jesus é filho de Davi, ele é descendente de Davi, ele é da família de Davi, portanto ele está isento de pagar o imposto do templo. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Em segundo lugar, Jesus não precisava pagar imposto, porque Jesus é maior que o templo. Ele olhou em Mateus 12 para o povo e disse assim: eis que está aqui quem é maior do que o templo. E outra coisa, ele não era só maior que o templo, ele é o dono do templo. Eu acho que alguém ouviu aí. Ele é o dono do templo, aleluia, glória a Deus. Ele quem manda no templo, o templo é dele. Ele disse: a casa de meu pai será chamada a casa de oração. A casa de quem? Do pai dele. Ele precisa pagar imposto? Ele é filho. Filho está isento de pagar imposto. A casa é do pai, ele não precisa pagar imposto. Em terceiro lugar, os sacerdotes não precisavam pagar impostos também. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele não é só sacerdote, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E ele não vem da ordem de Arão. Ele não é um sacerdote da ordem dos levitas, pastor Tiago. Ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é anterior à ordem de Arão e dos levitas. Portanto, ele é sacerdote eterno. Ele não precisa pagar imposto. Mas ele está dizendo: Pedro, para que eles não se escandalizem, eu vou pagar. Aqui está um princípio para a nossa vida cristã. Eu não preciso, mas eu vou fazer. Eu tenho direito de não fazer, mas eu farei para não escandalizar os ímpios. Alguém está entendendo? Sabe como é o nome disso? Renúncia. Cristão renuncia os seus próprios direitos para glorificar o nome do Senhor e para que o nome de Jesus não seja escandalizado na vida dele. Ele deixa de brigar na justiça, ele deixa de brigar, ele deixa de discutir, ele deixa de debater para dizer: eu abro mão do meu direito, pode ficar tranquilo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele não precisa pagar imposto. E para que eles não se escandalizem, a palavra escandalizar no grego é tropeçar. Escândalo no grego é pedra de tropeço. Ou seja, para não fazê-los tropeçar na fé, porque eles são fracos espiritualmente, eu vou pagar o imposto. Olha que lindo, vem comigo na Bíblia, olha só. Aí a Bíblia diz que Jesus disse a Pedro: Pedro, faz o seguinte, nós vamos resolver isso agora, fica tranquilo. Mas eu estou preocupado, Senhor. E se eles vierem acusar o Senhor de que o Senhor não pagou, sonegou o imposto do templo? Não, pode ficar tranquilo, vou resolver isso agora. Ele está no comando. Tranquiliza a sua vida.
Ele vai resolver. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele vai resolver. Vai ao mar da Galileia, pega um anzol. Irmão, como eu gosto disso aqui. Eu estou na Bíblia. Pega um anzol. Pedro nunca tinha pescado de anzol. Pelo menos a Bíblia não diz. Sabia que esse é o único relato de alguém pescando com anzol na Bíblia? É o único, pastor. Pedro pega um anzol. Ele deve ter pensado, acho que Jesus esqueceu que eu sou pescador de rede, né? Mas tudo bem, o senhor está mandando. Tá, pega o anzol e faça o quê? Vai lá no mar da Galileia. Pois não. Lança o anzol. Ok. Pesca o peixe. Tudo bem. O primeiro que vier, certo, abre-lhe a boca. Irmão, só não dá glória a Deus com a mensagem dessa aqui. Olha, abre-lhe a boca, vai ter uma moedinha lá. Pega essa moeda, é um estáter. Um estáter vale 2 vezes a de dracma. Ou seja, dá para você pagar o seu imposto e o meu. Você vai pegar essa moeda, vai pagar o seu imposto e vai pagar o meu. O mar da Galileia era o centro de pesca das pessoas mais pobres do primeiro século da era cristã. Quem era pescador? Aquele que não tinha lugar para plantar e colher, ou seja, não tem terra, não tem propriedade privada, então vai pescar no mar que é público, que na verdade a gente sabe que não é mar, é o lago da Galileia. Lá muita gente pescava diariamente. Lança um anzol. Por que Jesus não disse, pega a tua rede e lança? Ou pega emprestado uma rede com alguém e lança. Porque se lançando a rede, a chance de peixes virem é muito maior, sim ou não? Não é muito maior a chance de você pescar com rede do que com anzol? Pois é, mas quando Jesus manda, um anzol resolve o problema. Oh, glória! Quando Jesus manda, um anzol resolve o problema. Aleluia! Sabe como é que eu interpreto isso? Sendo o cuidado de Deus nos mínimos problemas da nossa existência. Deus está falando com você nesta noite, que Ele cuida de você nos mínimos detalhes da sua vida. Oh, aleluia! Pesca de anzol, para você ter certeza que sou eu quem estou mandando. Porque se joga a rede, podia até surgir dúvida. Veio aqui um monte de peixe, entre eles tinha um com a moeda. Não, lança um anzol. Você só vai ter uma isca, uma chance, lança. O primeiro peixe que você pescar, é nele que estará a moeda. Irmão, esse é o poder de Jesus. Jerônimo, que é um grande teólogo da igreja, ele diz que naquela região da Galileia existiam 153 espécies de peixes. Vocês se lembram daquela passagem lá no finalzinho do livro de João, quando Jesus manda eles lançarem a rede e eles pescam 153 grandes peixes? Então Jerônimo interpreta isso como sendo 153 espécies daquela região. Olha que lindo. Dentre elas existia uma que era diferenciada, e ela se chama até hoje, seu nome científico é Chromis simonis. Chromis simonis, ou seja, o peixe de Pedro, o peixe de Simão, em homenagem a Pedro. Por causa dessa atitude dele, ele foi, lançou o anzol e ele pescou o peixe. Olha só o que a gente aprende: Jesus domina sobre a natureza. Irmão, Jesus domina sobre a natureza. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele criou os peixes, então os peixes têm que obedecer à palavra de Jesus. A natureza obedece as ordens de Jesus. Ele domina sobre a natureza. Pesca de anzol. Pesca de anzol, isso fala da nossa individualidade, da nossa particularidade. Ele foi segundo a palavra de Jesus. Irmãos, a palavra de Jesus traz à existência um milagre. Eu vou dizer outra vez: a palavra de Jesus
traz à existência o que não existe. Traz à existência um milagre. Basta obedecer. A obediência gera milagres. A palavra de Jesus, eu estou profetizando para alguém aqui essa noite, gera milagres sobrenaturais. Olha o que Jesus fez: lança o anzol. Pedro fez o quê? Foi lá, lançou o anzol. A mesma situação acontece em Mateus capítulo 8, quando aquele centurião de Cafarnaum, na mesma região ali, o centurião chega para ele e diz: olha, meu servo está enfermo, eu queria que o senhor o curasse. Aí o povo judeu, os discípulos de Jesus disseram assim: vai lá, Jesus, atende ele, porque ele é muito legal com a gente, ele ajudou a construir a sinagoga aqui de Cafarnaum, ele é um homem que investe na nossa vida, na nossa religião, atende ele, por favor. Jesus disse: não, pode ficar tranquilo, vou lá atendê-lo. Aí quando ele disse isso para Jesus: meu servo está doente, eu preciso que o senhor o cure, ele disse: tudo bem, já me falaram muito de você, eu vou lá na sua casa. Ele disse: não, eu não sou digno que o senhor pise na minha casa. Ah, meu Deus, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu teto. Então como é que eu vou fazer? Eu sou um homem de autoridade, eu sou um centurião, eu tenho soldados ao meu dispor. Eu digo a um vai, ele vai, eu digo fica, ele fica. As minhas ordens são obedecidas ao pé da letra. Diga só uma palavra: e o meu servo sarará. Oh, glória! O que ele quis dizer para Jesus? Jesus, assim como eu tenho autoridade no mundo físico, no âmbito militar, eu dou uma ordem e ela é cumprida, eu tenho a mesma certeza que o Senhor tem essa autoridade no mundo espiritual. Diga uma palavra e ele vai ficar curado. Oh, glória a Deus! Quem acredita no poder da palavra de Jesus, adore ao Senhor, glorifique a Ele. Ele está agindo na tua vida enquanto a palavra é pregada. Foi o que aconteceu na pesca maravilhosa em Lucas 5. Eles não pescavam nada, estavam lavando as redes. Jesus disse: não desistam, eu cheguei. Quem é o Senhor? Eu sou o mestre, eu sou o dono do universo. Eu mando no mar e nos peixes. Lança de novo a rede. Olha, a gente ia até guardar aqui, né? A gente ia embora, mas segundo a tua palavra lançaremos a rede. Lançaram a rede, quase não conseguiram puxar de tantos peixes, porque a obediência gera milagre. A obediência gera milagre. Vou dizer de novo: obediência gera milagre. Obediência gera. Obedeça e Deus vai fazer a obra. É simples. Dr. David Wilkerson, um grande pregador, ele dizia o seguinte: não culpe a Deus por não atender às suas orações egoístas, quando você não atende a voz dele para ser obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência gera milagre. Ele obedeceu. Quando ele fez isso, Jesus entrou em ação. Porque Jesus, ele é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei. Somente Jesus ocupa o tríplice ministério que a Bíblia nos mostra. Somente ele. Ninguém teve a capacidade de ter os três ministérios em si mesmo, somente Jesus. Samuel foi rei, Samuel foi profeta e foi sacerdote, mas não foi rei. Davi foi rei, foi profeta, mas não foi sacerdote. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei. Oh, glorificado seja o seu nome. Dr. Lawrence Olson dizia o seguinte sobre o tríplice ministério de Jesus. Ele dizia que Jesus foi profeta do Éden à cruz, ele é sacerdote da cruz à segunda vinda, e ele é rei da segunda vinda às eras eternas. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia, louvado seja o seu nome para sempre. Pedro entendeu isso. Nesse milagre se revelam dois grandes atributos de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Primeiro, onipotência. Segundo, onisciência. O que é onipotência? Deus é todo poderoso. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem o domínio de todas as coisas. Onisciência. Deus, claro que eu estou falando de maneira simples,
Deus conhece tudo. Passado, presente e futuro para Deus são uma coisa só. Ele é onisciente, tem toda a ciência. Vejam que a onipotência de Jesus fez a moeda ir para a boca do peixe e fez o peixe ir para o anzol de Pedro. Isso é onipotência. E a onisciência, todo o conhecimento, fez ele saber o que ia acontecer. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. É por isso que você tem motivos de sobra para agradecer. É o ano da gratidão. Então aproveita para agradecer a Deus, porque a gratidão é a rainha das virtudes. E o cristão que é grato é porque foi abençoado por Deus. E não existe um cristão na terra que não tenha sido abençoado por Deus, porque esse Senhor Todo-Poderoso, Ele renunciou à sua glória, deixou o esplendor da sua glória, desceu. Paulo disse que Ele esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e morreu na cruz. Sabe por quê? Para nos salvar. Se tem uma das coisas que eu gosto na Bíblia, está em Romanos 5:8. Paulo diz: nisto se prova o amor de Deus para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecemos. Ninguém aqui merece a salvação, começar por mim, mas todos nós fomos salvos pela graça de Deus, o nosso Senhor. Onipotência e onisciência. Jesus decidiu, Ele decidiu, Ele quis obter dinheiro da boca de um peixe, quando Ele poderia obtê-lo da mão de um anjo. Olha que maravilhoso. Pense comigo, Jesus não podia fazer o seguinte: apareça uma maleta de dinheiro, suba do mar. Podia ou não podia? Ou melhor, Ele não precisava nem mandar Pedro ir ao mar. Ele podia dizer assim: Pedro, fica aqui, ó, olha para cá. Batia a mão e aparecia o dinheiro, pode pagar, fica tranquilo. Se Ele quisesse, Ele poderia fazer aparecer uma fortuna, não só uma moeda, mas várias. Só que Ele fez aparecer o suficiente. Alguém entendeu? Ele fez aparecer o suficiente só para pagar o imposto de Pedro e o dele. Não sobrou. Deus vai providenciar o que você precisa. Então você não creu, vou dizer de novo. Deus vai providenciar o que você precisa e necessita. Levante a sua voz e adore o nome do Senhor, porque há uma confusão em nosso meio. Muitas vezes nós confundimos o que nós queremos com o que nós precisamos. E às vezes Deus não nos dá o que nós queremos, mas sempre nos dará o que nós precisamos. Necessidades são uma coisa, desejos são outra. Tem coisas que eu desejo, mas não são necessárias e não são da vontade de Deus. Existem em nossa volta, no mínimo, 4 vontades. A primeira vontade é a minha, é a vontade da minha carne. Segunda vontade é a vontade dos outros que estão à minha volta, que podem me influenciar ou não, vai depender de mim. Terceira vontade, a vontade do diabo, que quer que eu faça o que desagrada a Deus. E a quarta e mais importante, a vontade de Deus. A vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. A vontade de Deus, ei, você pode não entender a vontade de Deus, mas ela é sempre a melhor. Ela é sempre boa. Ela é sempre agradável. E ela é sempre perfeita. Quem pode adorar o nome de Jesus? A vontade de Deus é boa. É sempre melhor que a nossa. Agora, para finalizarmos aqui tudo, olha que interessante. A obediência de Pedro foi recompensada, porque ele obedeceu. Ele usou a sua fé. Ele usou a sua fé. Jesus disse que quem tiver fé, como um grão de mostarda, girar um monte para ele se transportar de um lado para o outro, ele vai ser transportado. Fé que remove montanhas. Olhe para cá. Mas para que nós tenhamos fé que remove montanhas, primeiro nós precisamos remover as montanhas que nos impedem de ter fé.
E é por isso que Pedro entendeu. Porque Pedro removeu as montanhas da incredulidade para poder acreditar na palavra de Jesus, de que o milagre ia acontecer, e que ele ia lançar o anzol, e a moeda ia estar dentro da boca do peixe, e ele ia poder pagar a sua dívida e ficar tranquilo. Quem acredita nisso, levante a voz e adore. Agora olha, queridos irmãos, que é interessante. Ele pagou o suficiente, mas o milagre também precisa ter a nossa participação. Deus ama fazer isso. Deus ama fazer coisas extraordinárias em parceria conosco. Deus ama fazer coisas extraordinárias em parceria com seus servos. Deus gosta de ser sócio no milagre conosco. Quem entendeu? Deus ama fazer isso. Pergunte: Deus poderia fazer o mar se abrir sem intervenção de Moisés? Sim ou não? Claro que sim. Ele poderia fazer o pão aparecer junto com os peixes e serem multiplicados sem precisar do menino? Claro. Mas por que que ele faz com que nós participemos do milagre? Porque ele ama também nos usar. Eu quero profetizar na vida dessa juventude. Deus está ansioso para usar você com poder e autoridade nessa terra. Quem acredita nisso, receba essa palavra. O Senhor quer usar você como poder. Aleluia! Quem trabalha com Jesus, olha isso. Pedro pegou a moeda, pagou o imposto dele e de Jesus. O milagre teve a intervenção de Deus na vida de Pedro. Jesus disse: Pedro, vai lá e lança o anzol, pesca o primeiro peixe, abre a boca dele, tira a moeda. Que é isso? A minha parte. Deus não fará a parte que me cabe, mas Ele fará a dele. Eu vou repetir: Deus não fará a minha parte quem faz sou eu. Mas a parte dele, eu tenho uma notícia para você, já está garantida. Pode glorificar a Deus e agradecer, porque a parte dele está garantida. Planta, rega a terra, porque a chuva Deus vai mandar. Aleluia. Seja grato. Gratidão faz parte da essência e do caráter do crente. 2 fazendeiros eram vizinhos e eles brigavam o tempo todo. O tempo todo eles eram inimigos mortais. Um dia um ficou tão irado com o outro que ele pegou uma caixa, encheu de esterco, colocou um laço de presente e mandou para a casa do outro. O outro pegou a caixa, quando abriu, estava cheio de esterco de animal. Ficou triste. Disse: puxa vida, por que ele fez isso comigo, né? Não queria estar brigando com ele, mas fez isso. Pegou uma caixa, encheu de flores, encheu de chocolate, colocou um laço, fez um bilhete, colocou dentro e mandou de volta. Ele abriu o portão, olhou, tinha uma caixa lá. Ele já entendeu: é a retribuição, é a vingança. Vou até ficar de longe, deve ter uma bomba aí dentro. Deve ter uma bomba. Quando ele abriu devagarinho, ele percebeu pelo cheiro que não era nada ruim. Cheiro bom, flores, chocolates. Não entendeu nada. Por que ele fez isso comigo? Eu mandei esterco para ele, ele mandou flores com chocolate. Aí ele abriu o bilhete. Estava escrito assim: cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que o seu caráter diz que deve ser dado. Quem é grato? Quem tem o caráter de Cristo. Quem é agradecido? Quem tem o caráter da gratidão. Quem foi transformado por Jesus é grato a Ele. Quem é grato a Ele, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele fez o suficiente. Irmãos, entenda uma coisa: nós não podemos deixar de entender que aquele peixe representa também a vida humana. Vejam que peixes na Bíblia representam homens. Jesus disse aos discípulos: ei, vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão pescar homens. Eu vos farei pescadores de homens. Então, peixes podem representar pessoas.
Tinha uma moeda, um tesouro na boca do peixe. Tem um tesouro dentro de nós. Aleluia. Chama-se Espírito Santo. Vale muito mais do que qualquer moeda dessa terra. O Espírito Santo não quer que você seja o hotel dele. Ele quer que você seja morada. Eu vou dizer outra vez, o Espírito Santo não quer que você seja hotel dele, ele quer que você seja morada eterna, perpétua, definitiva. Então abre o teu coração e deixa o Espírito Santo habitar. Aleluia! Dr. Norman Geisler dizia algo interessante. Ele dizia que se você não viver por aquilo que está acima de você, aquilo que está embaixo de você vai arrancar o que está dentro de você. Eu preciso ter o entendimento de que aquilo que está em cima de mim, acima de todos nós, é mais importante do que aquilo que está embaixo de mim, porque aquilo que está em cima está dentro. O Espírito Santo está em você. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele é o selo da promessa da salvação. Quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu venço o diabo. Quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu venço a carne. Quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu venço a ingratidão. Anne Frank, judia perseguida no nazismo, perguntaram para ela assim: por que as pessoas são tão ingratas? E por que, geralmente, os mortos recebem mais flores do que os vivos? Ela disse o seguinte: porque às vezes o remorso é mais forte do que a ingratidão. Então nós precisamos ter em nossas vidas gratidão a Deus, porque a gratidão é a marca de um cristão cheio do Espírito Santo e abençoado por Ele. Eu olho daqui de cima para todos esses rostos que estão à minha volta e eu vejo o Espírito Santo agindo, eu vejo a graça de Deus se envolvendo, e é por isso que nós agradecemos a Ele, porque não merecemos, mas Ele fez. Não merecemos, mas Ele realizou. Não merecemos, mas Ele pagou o preço, e hoje nós estamos aqui salvos para a honra e glória do seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amachande remas de camarra.